Bem-vindos ao ciclo de webinars promovidos no âmbito das atividades da rede de clubes Ciência Viva na Escola. São já mais de 200 os clubes Ciência Viva na Escola que temos e que promovem atividades relacionadas com a ciência e em parceria com entidades de investigação e entidades de divulgação da ciência. Vamos ter agora um ciclo de webinars com especialistas que são cientistas, que são investigadores e que, no fundo, vão trazer temas da atualidade, temas muito interessantes e por isso queremos que usufruam destes momentos de partilha daquilo que é o trabalho destes investigadores e destes cientistas e que também desta maneira façamos aquilo que já estava previsto no âmbito das dinâmicas da rede destes clubes, que é o aproximar os investigadores das escolas e as escolas dos investigadores. Infelizmente, em tempos de pandemia, ainda temos algumas atividades presenciais que não podemos realizar e por isso criámos este ciclo de webinars em que convidamos, como já vos referi, estes especialistas. Recordar que esta é uma iniciativa do Ministério da Educação e da Direção-Geral da Educação em parceria com a Ciência Viva, esta agência que desde os anos 90 do século passado promove um conjunto de iniciativas de promoção da cultura científica e tecnológica junto de todos os cidadãos. Usufruam então destes webinars, partilhem-nos e até breve. Estamos aqui para mais um webinar da Rede Clubes de Ciência Viva na Escola. Eu sou a Catarina Ramos, da equipa de coordenação nacional da Rede Clubes de Ciência Viva na Escola e hoje tenho comigo o professor Horácio Fernandes, a quem desde já agradeço a oportunidade de estar aqui connosco neste webinar. Começo já por lhe perguntar, portanto, as funções que desempenha, o instituto que representa, o local de trabalho. Daí. Olá Catarina e olá a todos, espero que estejam todos bem. Eu sou o Horácio Fernandes, como disse a Catarina, aqui do Departamento de Física do Instituto Superior Técnico e sou professor já há muito tempo aqui na casa. Muito bem. E qual é a área de investigação que trabalha mais? Quais são os projetos desenvolvidos aqui na casa? Eu trabalho fundamentalmente em fusão nuclear, dediquei grande parte da minha atividade na fusão nuclear à instrumentação e é com essa vertente de instrumentação e aquisição de dados que vou mostrar hoje aqui o E-Lab, que basicamente é um laboratório remoto que pode ser acedido de qualquer parte do mundo. As experiências que estão aqui no técnico ou que estão distribuídas em vários pontos, nomeadamente a nossa rede de pendes mundiais, que está desde Santiago do Chile até o Panamá, Praga, em vários sítios. E falaremos disso mais daqui a pouco. Muito bem. O que é que levou a escolher esta área, esta função que desempenha? Qual foi o bichinho? Quem foi a pessoa que o levou por estes caminhos? Eu sempre tive o apelo da física. No meu tempo, para vir para o técnico, era difícil. Foi quando surgiu a Engenharia Física Tecnológica, que hoje é um curso de muito sucesso, mas no meu ano aplicaram muito poucas pessoas, porque a gente entrava em física à partida. Sempre adorei física e mesmo no liceu sempre li um bocadinho para além daquilo que era, digamos assim, os pedidos normais do ensino normal, li sempre um bocadinho para além e fiz sempre experiências autodidaticamente em casa e acho que hoje isto é uma demonstração do que eu fazia já quando tinha 14 e 15 anos, quando andava a construir aquelas eletrónicazinhas que hoje toda a gente faz com Arduinos. No meu tempo era mais difícil, não havia internet. Muito bem, a paixão pela física então. E centrando-nos então aqui neste projeto do E-Lab, que julgamos ser muito importante para também os nossos clubes de Ciência Viva, quais são os aspectos mais importantes deste projeto? Eu acho que o E-Lab tem uma grande vertente que é permitir aos alunos fazerem as experiências em qualquer altura do dia e a qualquer dia da semana. Portanto, está disponível 24/7. Efetivamente, não há um contacto físico com a experiência, mas permite fazer experiências mais avançadas. O que nós pensamos e gostamos que aconteça no E-Lab é que isto seja complementado por atividades em sala de aula. Ou seja, ou mesmo em casa. Nós temos, por exemplo, neste momento um MOOC a funcionar online, em que as pessoas são levadas a fazer um pequeno pêndulo em casa, que fica, forçosamente não muito preciso,
mas depois podem vir ao ELAB e executar as experiências com muito mais definição e muito mais rigor e recolher dados experimentais, por exemplo, de qualquer parte do mundo, onde conseguem medir localmente a gravidade e comparar e ver que a gravidade varia de ponto para ponto, desde o Equador até aos 50 graus norte, não vai até ao Polo, mas lá perto. E, portanto, há muito trabalho de equipa neste projeto. Muito trabalho de equipa e muito trabalho de alguns alunos meus que foram dedicando também a vida deles ao ELAB, e geralmente ou como tese de mestrado ou trabalhos de instrumentação eletrónica, foram-nos ajudando a construir o que é hoje o ELAB. Muitas destas experiências foram teses de mestrado de Engenharia Física. De Física. E que outras áreas estarão envolvidas, além da Física, que outras áreas estão envolvidas neste... Os laboratórios remotos hoje em dia já têm variedíssimas vertentes. Vão desde, obviamente, a Física, a Astrofísica, nós já tivemos este telescópio remoto, até áreas como a Biologia, a Matemática e, aliás, a Física às vezes serve para explicar a Matemática. Já tive professores, nossos colegas, por exemplo, do ISEG, aqui da Universidade de Lisboa, que usaram experiências que estão aqui no ELAB para demonstrar Física Estatística, por exemplo, a radioatividade é boa para isso. Portanto, dá asa para muita coisa, eu diria. Conseguem ligar aí um bocadinho de todas elas. Então, em que medida é que, portanto, este projeto pode contribuir para o conhecimento, para a melhoria de vida dos professores, dos alunos? Portanto, já falou um pouco de poder fazer em casa, claro. Em que medida é que isto... Eu acho que há dois aspectos. Um é os alunos muitas vezes não fazem experiências, mesmo aquelas obrigatórias, porque não há disponibilidade, porque o material avariou. Nós próprios aqui no técnico isso acontece. Aliás, agora em termos de Covid, isto aconteceu em que nós tivemos que mover, por exemplo, no curso de Introdução à Física Experimental, tivemos que colocar alguns alunos a fazer experiências no ELAB, porque não havia acesso de sala de aula para todos. Portanto, depende muito das várias geometrias, mas efetivamente o ELAB pode dar um contributo importante, porque os dados, tudo aquilo que consegue fazer a nível de análise de dados, muitas vezes, quando é feita a experiência em sala de aula ou em casa, eu tenho meia dúzia de dados que nem estatisticamente são relevantes. O ELAB tem essa virtude de eu conseguir obter dados como se estivesse a trabalhar numa experiência real, como se fosse no CERN ou em outro sítio qualquer, em que tenho imensos dados experimentais e que aprendo a usar ferramentas que hoje em dia estão disponíveis para muito mais estudos avançados, desde o Python, o Excel. Portanto, as pessoas ainda se focam muito nas calculadoras, mas o mundo hoje não é feito de calculadoras, é feito de computadores, de supercomputação e por aí fora, e portanto é muito importante que as pessoas consigam ter dados experimentais para conseguirem fazer essa análise um bocadinho mais avançada dos problemas físicos com os dados que obtêm aqui no ELAB. Tem experiência, portanto, de colaboração já com alguns clubes nossos, pelo que sei, não é? E com outras parcerias, outras instituições. Que tipo de experiência é que tem nestas parcerias? Isto vai variando, dependendo dos financiamentos e dos projetos que nós vamos tendo, isto varia bastante. Nós tivemos, com a parceria do Ciência Viva, 3 ou 4 escolas do país que colaboraram connosco. O Estudante Cooperativo da Benedita, a SPAV, o Poeta Alberto, em Sines. Portanto, há já um conjunto de escolas que estão habituadas e com que nós, dentro das limitações que temos, conseguimos trabalhar. O que acontece normalmente é que os nossos parceiros de eleição geralmente são outras universidades. Portanto, este projeto que nós temos tem a ver um pouco com o espírito dos concursos, não é? Portanto, este concurso que nós fomos do Erasmus+, era para trabalharmos com universidades da América Latina. Daí, por exemplo, a nossa rede atual depende dos mundiais, está desde o Panamá e a Colômbia até ao Chile e o Brasil. Portanto, tem muito a ver com a origem do dinheiro. Muitas vezes também o que acontece é que há professores que têm mais alguma aptidão para estas questões da eletrónica e da programação e, portanto, são parceiros privilegiados que nós gostamos de ter. Só que o problema é que eles estão destacados numa escola, depois vão para outra, depois é mais complicado trabalhar com as escolas em Portugal. Devia de haver uma estrutura efetivamente mais ligada, se calhar, ao Ministério, à Sociedade Portuguesa de Física, permitisse criar uma rede, uma aliança de utilizadores dos laboratórios remotos, que eu acho que a partir de agora do Covid vai ser muito mais chamativo e apelativo para as escolas. Quantas experiências é que tem a decorrer? Vimos agora que tínhamos aqui a calha, portanto alguém colocou aqui a calha a trabalhar. Quantas experiências tem a decorrer aqui neste espaço? Portanto, nós já desenvolvemos cerca de 20 e poucas experiências, sendo que só uma, por exemplo, para além dessas 20, só uma que é o Open Mundial, tem uma rede
de cerca, neste momento, de 15 experiências e vai ter supostamente 100, quando tiver estabelecido completamente o projeto. O que acontece na prática é que algumas delas às vezes não estão acessíveis, porque isto são experiências reais, não é uma criação, não é um computador que está a inventar, e muitas vezes há o problema da manutenção, da disponibilidade de pessoas para fazer essa manutenção, não é? E, portanto, algumas delas não estão a funcionar. Normalmente nós temos entre 10, 15 experiências sempre a funcionar, para além destas 15 que normalmente também estão, pelo menos metade delas, a funcionar. A força da gravidade atua na Terra, nas pessoas e em todas as coisas à sua superfície. Só que não é uniforme porque a Terra não está parada. Como roda e como é ligeiramente achatada nos polos, a força da gravidade ao longo da latitude varia. E este projeto, o objetivo principal é mostrar os princípios geofísicos que estão por trás dessa variação da gravidade que nós sentimos ao longo da latitude. E é óbvio que no fim iremos ver que no Equador somos todos mais leves. O que acontece quando a Terra roda é que permite que as coisas que são lançadas a partir do Equador já tenham alguma energia cinética. E isso faz com que o consumo, por exemplo, do combustível de um foguetão que é lançado no Equador é muito inferior, não é substancialmente, mas é inferior a se for lançado noutra latitude. O pêndulo mundial, na realidade, não é um pêndulo, são uma miríade de pêndulos, uma constelação de pêndulos que vão ficar distribuídos em várias latitudes, em vários países, e que permite compreender como é que, ao longo da latitude, varia a gravidade. O pêndulo já é usado há muito tempo para medir com grande precisão a gravidade, por exemplo, permite detectar imperfeições na gravidade local, o que permite, por exemplo, descobrir petróleo ou outro género de minerais no subsolo, e também traçar, antigamente, o perfil geodésico da Terra. A nossa constelação de pêndulos vai estar, aliás, já está, neste momento em São Tomé, em Maputo, em Faro, em Lisboa, na Colômbia e no Panamá, no Rio de Janeiro, e depois, tirando partido do Chile, que podemos ir desde, tipicamente, latitudes de 20 e tal graus sul até 50 sul, em Punta Arenas, que esperemos que passe lá também a Sagres, por ocasião da instalação do nosso pêndulo em Punta Arenas. Na Europa iremos instalar em Marselha, Barcelona e Praga, que é 50 norte, precisamente oposto aos 50 sul, para as pessoas verem que há uma simetria também na Terra e nesse comportamento que é principalmente ditado pela rotação da Terra. Explique-nos um bocadinho como é que funciona. Portanto, lá em casa, os professores, os alunos, qual é o site que vão, como é que funciona, portanto, como é que eles fazem? O ELAB basicamente tem, eu diria que há 3 peças fundamentais no ELAB. Há o software que permite controlar a experiência, há uma wiki que fornece às pessoas os conteúdos teóricos e práticos de como é que fazem a experiência, portanto é um site que está tudo debaixo de uma grande umbrella que se chama www.elab técnico Lisboa PT, e depois existem as experiências em si, não é? Que as pessoas podem ver o vídeo e podem ser através desse software. Portanto, normalmente a pessoa descarrega o ELAB. Quando descarrega o ELAB, a plataforma dá acesso a 3 laboratórios. Neste momento temos o 4º laboratório, que é o Pêndulo Mundial, que apesar de ser uma experiência simples, estava no primeiro laboratório, que a gente chamou por grau de dificuldade, portanto há um laboratório básico, um intermédio e um avançado. Antes o Pêndulo Mundial estava todo no básico. Neste momento, como vão ser muitas experiências, criámos um laboratório específico para esta experiência. Portanto, temos esses 4 laboratórios e depois as pessoas de escolher o laboratório acedem à experiência em si, portanto, ao conceito que nós chamamos de sala de controle. Portanto, a nossa virtualização do laboratório é aquilo que a gente designa a sala de controle, permite, tal e qual como um cientista hoje, na generalidade das experiências de física, configura remotamente a experiência. Aliás, aqui no técnico, por exemplo, nós temos uma sala em que os alunos conseguem operar experiências no CERN, em Geneve. Portanto, é usar mais ou menos esse conceito, estilo controle digamos assim, de uma missão à Lua, seja o que for, há sempre uma sala de controle. Neste caso, nós temos uma sala de controle dedicada a cada experiência, que é o conceito virtual da experiência em si. E as experiências são mais direcionadas para o ensino secundário, portanto, também tem algumas para a faculdade, ou tem algumas que possam ser utilizadas também por os mais novos? Normalmente,
Dentro destes 3 níveis que nós estabelecemos, o básico é muito orientado ao 10º, que é quando as pessoas sabem um bocadinho de física já, 10º ano. Não quer dizer que não haja alunos que muitas vezes usam até para os tais conceitos de matemática, usarem, por exemplo, no básico. Já tive professores que disseram, eu uso o ELAB, não, obviamente, os alunos não fazem experiência, é o professor que usa dados experimentais, até foi um professor dos Açores, que disse a uma colega minha que lá foi, que usava o ELAB para demonstrar o conceito de derivada na sala de aula de matemática, quando dava as derivadas em matemática. Portanto, um side effect, uma coisa paralela. Depois, algumas dessas experiências do básico também são usadas em cursos iniciais da universidade. Nós próprios, aqui no técnico, agora no Covid, estamos a usar a experiência de Planck, que está no intermédio, que em princípio faz a transição 12º ano, primeiros anos da universidade, e depois temos o avançado, que tem experiências que são desde física de plasmas, a condutividade do calor nos metais, porque exige um formalismo matemático mais avançado, que normalmente só depois das pessoas terem cálculo é que conseguem efetivamente trabalhar essas matérias depois do ponto de vista da análise de dados. Não é só fazer experiência, qualquer pessoa faz a experiência, depois é preciso compreendê-la e, digamos assim, interiorizar o que é que efetivamente está a acontecer do ponto de vista físico, e isso obviamente exige outros tipos de conhecimentos. Muito bem. Que mensagem sobre ciência, sobre atividade científica gostava de deixar aos nossos professores, aos nossos alunos, à comunidade em geral? A mensagem mais que eu acho que deve ser sempre única na ciência é que, dentro daquilo que a gente sabe que é a verdade hoje, transmitimos isso aos nossos concidadãos. Portanto, a ciência, aliás, vimos isto no tempo do Covid, é sempre o refúgio em situações de crise. E porquê? Porque normalmente os cientistas habituaram-nos a falar a verdade. Portanto, isso é o aspecto mais importante. Não quer dizer que a verdade de hoje seja a mesma da verdade de amanhã. A gente sabe que há teorias que evoluem, portanto, o que era no tempo do Newton não é no tempo do Einstein, mas nós dizemos sempre o que é a verdade mais bem conhecida atualmente. E isso eu acho que é o que define, digamos assim, o que tem que definir um cientista acima de tudo, é criar essa confiança que efetivamente falamos verdade. A consciência, não é? De saber interpretar as coisas do dia a dia, com a vista científica. E não falhar aos nossos concidadãos com essa garantia que estamos a educar, efetivamente, para uma melhor cidadania, não é? De uma maneira geral. Muito bem. Muito obrigada. Gostaria de saber se quer deixar também o seu e-mail, os seus contactos, para que alguns professores dos clubes também possam contactar e tirar dúvidas. Claro, nós estamos sempre disponíveis. Aliás, no técnico, o apanágio da física está sempre disponível para os colegas. E o meu e-mail é público. Deixem um QR Code que espero que consigam montar no vídeo. Mas se forem ao ELAB, têm lá o link direto que vem ter a mim. Portanto, sempre que mandarem um e-mail para o ELAB, ele vem ter também para mim e, portanto, eu respondo quase sempre. Se não for no dia, é no dia seguinte. Muito obrigada pela disponibilidade, em nome da Direção-Geral de Educação e em nome da equipa coordenadora da Rede Clubes de Ciência Viva na Escola. Agradecemos a disponibilidade por este momento. Muito obrigada. Bem. Ok, obrigado eu.